Olá, Pai do Senhor para todos, que Jesus Cristo continue nos abençoando. Espero que todos vocês estejam bem, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. O motivo do vídeo de hoje é sobre uma live que o pastor presidente aqui da Assembleia de Deus em Pernambuco fez. E tem algo que eu não entendi. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Vivendo com Cristo. Na sua live, no caso o pastor Ailton, ele pregou sobre a igreja de Éfeso. Como sabemos, ele pregou no capítulo 2 de Apocalipse, que é onde estão as igrejas, as 7 igrejas. E ele falou sobre como era a vida do apóstolo Paulo, que ele pregou por aquelas regiões e foi muito perseguido. Correto? Mas ele também fala sobre perseguição atuais. E tem coisas que eu não entendi. Aí, de início, eu vou perguntar, pastor, o senhor se referiu que o senhor está sendo perseguido semelhante ao apóstolo Paulo? O senhor está se comparando com Paulo? A igreja aqui é perseguida? São essas perguntas que eu não entendi. Pois como sabemos que o apóstolo Paulo, ele passou por muitas situações difíceis devido à perseguição do cristianismo naquela época. O apóstolo Paulo, ele passou um bom tempo em Coríntios. E não dá para comparar o pastor Ailton com o apóstolo Paulo, que deu a entender na sua explanação que ele está vivendo algo assim em perseguição. E não está. Aqui não há perseguição de igrejas. O apóstolo Paulo, quando ele foi para Coríntios, ele começou a evangelizar e sabemos como foi o trabalho dele. Mas já que o Senhor possivelmente está se considerando ao apóstolo Paulo, Jesus já me levou para 10 países, inclusive a Grécia. E lá a gente soube, aliás, a gente viu uma parte da história. O apóstolo Paulo, ele trabalhou. Onde ele chegava, ele procurava o que fazer, não era um desocupado. Ele não era pesado aos irmãos, ou seja, não vivia nas costas dos irmãos. Ele trabalhava. O apóstolo Paulo, ele construía redes. E sabemos disso, que ele era um homem trabalhador. Diferente do Senhor, pastor Ailton. Se o Senhor queria se comparar com ele, não deu certo, porque eu não entendi. E eu sei um pouco da história do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele trabalhava e ajudava quem precisava. O Senhor não trabalha, vive explorando a membresia e ainda não ajuda ninguém. Me prove que o Senhor emprega o seu dízimo em cestas básicas para ajudar os pobres. Porque mesmo assim, o Senhor vai estar bem longe de qualquer apóstolo. Pois como sabemos, o Senhor é um dos homens mais ricos hoje em Pernambuco. O Senhor está entre os mais ricos. Mas o Senhor nada fez para ter essa riqueza. E o Senhor ainda quer se comparar ao apóstolo Paulo, pastor Ailton? O apóstolo Paulo, ele era um homem honesto, como a história fala. Homem honesto, trabalhador, obediente a Cristo, obediente à palavra. Sabemos de tudo. E o Senhor? O Senhor é obediente a quem? Nem a Deus o Senhor é. Porque se o Senhor fosse uma pessoa, fosse um pastor honesto, jamais o Senhor ia mentir diante de um juiz.
O senhor mentiu. Então, por aí a gente já vê que o senhor jamais pode ser considerado a nenhuma pessoa de caráter. Porque o senhor é uma vergonha para esse ministério. Bem, ele também fala de perseguição. Aqui no Brasil não existe perseguição às igrejas. Então é que eu já preguei muito em praças. Aqui mesmo, na Dantas Barreto, ali eu falei de Jesus muitas vezes. Sabe aonde? Junto da Igreja Católica. Sim, são meus irmãos. Somos unidos. Não tem perseguição. Que perseguição o senhor estava se referindo, pastor Ailton? Será que é por causa desses vídeos que são divulgados na internet? Não, meu pastor. Isso não é perseguição, não. Isso é a verdade. Me prove na Bíblia que eu falando a verdade eu estou errado? Porque tudo que eu falo está no Ministério Público. Tudo verdade. E também documentos. O apóstolo Paulo, ele morava em uma casa, mas ele trabalhava para se manter, enquanto o Senhor luxa com o dinheiro do povo. O Senhor ainda comenta nessa live que tem uns engraçadinhos que diz que o Senhor é o dono da igreja. Uma das pessoas que diz sou eu. Por quê? Porque é o que a gente vê. O Senhor se apossou do ministério. Hoje, o Senhor e sua família e alguns asseclas estão muito ricos. Vocês são ricos. Porque uma pessoa que recebe 200 mil reais por mês não é rico, não? Não vou nem entrar nos bens. Que isso aí já é outra história. Pior ainda. Então, se o senhor fala que tem uns engraçadinhos que diz que o senhor é o dono da igreja, que se o senhor fosse, o senhor viajava? O senhor não viaja não, pastor? Antes desse momento difícil que nós estamos passando, o senhor viajava com sua esposa e outras pessoas junto? Cerca de 10 vezes por ano. Fazer turismo. Quer dizer, se o senhor fosse dono da igreja, o senhor ainda viajava mais? Foi isso que eu entendi. O Senhor ainda fala sobre obreiros que dividem o ministério. E o que o Senhor ainda fala? Palavras horríveis. Eu jamais teria a capacidade de falar aqui. Porque essas palavras não se falam e o Senhor falou. E é sobre essa sua fala que o Senhor falou que vai vir o meu próximo vídeo em um comentário que uma irmã fez lá no vídeo do irmão Josué. Pastor, quando o senhor abre a boca e fala alguma coisa, cai nas redes e todo mundo vê. E é sobre essa palavra que o senhor falou aí, essas duas palavras, AB, que eu vou comentar no próximo vídeo. Lembre-se, nós não lhe perseguimos, apenas falamos a verdade. Se o senhor falar essas atrocidades, nós vamos ficar calados? O Senhor fala que há divisões, que irmãos, que obreiros se dividem. E isso é aquelas palavras que o Senhor disse. O Senhor é o primeiro a causar divisões na igreja. Aqui no Agreste, no Sertão, tem 2 pastores lá que saíram desse ministério. E tem um que ficou, que são 3 irmãos, que não quer falar com os que estão lá. Mas eles querem falar com o que está aqui. Veja, não foi o senhor que causou esse rachanão na família? Com essas suas desonestidades, com esses seus desmandos, desvio de condutas? Aí a gente vê essas coisas e se você fica calado, vê essas coisas e fica calado, você é um membro bom. Mas se você vê e vê que é errado e fala, aí não presta. Que caráter tem um pastor desse?
Bom, o Senhor também fala nessa sua live sobre lobos ferozes. O Senhor fala na sua live que existem essas pessoas que pegam dinheiro do povo. Veja bem o que foi que o senhor leu. Eu acredito que o senhor leu. Isso é o apóstolo Paulo falando. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. E o Senhor é assim. O Senhor não poupa ninguém. O Senhor usa esse cargo de pastor para enricar. E o Senhor é um homem muito rico hoje. Mas o Senhor não fez nada para trabalhar, para justificar esta sua riqueza. Vou fazer uma pergunta ao Senhor. O Senhor não é um lobo feroz? Vamos continuar. O Senhor também comenta sobre pessoas que se apossam das coisas, como a lã das ovelhas, o leite, ou seja, o dinheiro. Mas veja o que Jesus disse. Mateus capítulo 7, versículo 15 diz: acautelai-vos quanto aos falsos profetas. Eles se aproximarão de vós, disfarçados de ovelhas, mas no seu íntimo são como lobos devoradores. No meu ponto de vista, o Senhor é um lobo devorador. O Senhor é um falso profeta. Por que eu digo isso? Porque o Senhor está levando esse ministério centenário, um ministério que era de tanta credibilidade, o Senhor está levando para uma seita. Então é que o seu alienado aí no púlpito, ele disse que mesmo quando o Senhor está ausente, ele sente a sua presença. Então o Senhor é onipresente, onisciente, onipotente? Isso é coisa de seita, pastor. O Senhor também comenta que tem pessoas que vivem lhe perseguindo. Não, pastor. Nós não lhe perseguimos. Nós apenas estamos aqui para esclarecer para a membresia que o Senhor está enganando-as. Não existe perseguição da igreja. Existe sim pessoas compromissadas com a palavra de Deus e que não aceita essas suas atitudes, esses seus desvios de condutas. O Senhor é meu pastor e eu não estou nada feliz em fazer um vídeo desse. O Senhor fala que, na sua live, que eles tiram o leite das ovelhas. E o Senhor não está fazendo isso? Com esses asseclas seus que chegam nos púlpitos e se você não der o dízimo, o diabo vai tomar o seu emprego, vai tomar sua casa. O Senhor fez essa sua riqueza através de ameaças. Sim. Isso é uma ameaça para uma pessoa. Já pensou ter o emprego e eu não der o dízimo e o diabo vir tomar meu emprego? Foi isso que o Senhor fez com a minha irmã. A minha irmã é uma vítima sua, meu pastor. Ela é quase doida por causa disso. Aí o senhor acha que eu vou ficar calado com isso? O senhor fazer uma live dessa? Tudo que o senhor faz, pastor, a gente sabe. Tem coisas horríveis que sabemos daí. Isso é um tipo de pastor honesto? Vivendo às custas do povo?
Um pastor que é honesto, ele pega os dízimos, presta contas, vê quais são os membros que estão com necessidade e ajuda aqueles membros. Mas não só é isso. Os dízimos é para ajudar todo mundo, pastor. Aqui no meu bairro, o senhor, não me lembro que o senhor fez um evento social. Nunca vi isso aqui no meu bairro, bairro dos Coelhos, área 1, bem perto do Tempo Central. Então, que credibilidade o senhor está pegando diante da sociedade? Que o senhor só faz mesmo ajuntar riquezas, mentir na justiça e ainda quer dar uma de bom samaritano. Ainda faz uma live criticando as pessoas. Não, meu pastor, isso é uma vergonha para o senhor. A senhoria poderia esclarecer esse projeto de cidadania? Vergonha. Eu não conheço o projeto de cidadania. No livro do Apocalipse, capítulo 2, que o senhor citou, também diz que ele reconhece as obras, no caso, Deus, ele conhece as obras. E o Senhor, as suas obras, também sim, ele está reconhecendo. Todas as suas obras, ele está reconhecendo. No caso, ele viu quando o Senhor tomou a casa da irmã Ivo, da irmã Luísa Ivo, acho que é esse o nome dela. Ele viu quando o Senhor tomou no leito de morte. Está lá anotado essa sua obra. Também está anotado sobre o projeto de cidadania, que o senhor mentiu na justiça. Também está anotado sobre a fazenda da irmã Judite, que o senhor comprou e botou o nome dela. Também lá está anotado sobre as suas obras, que o senhor tem mansões. Também está anotado que o senhor ganha 200 mil reais por mês. Também está anotado que toda a sua família está empregada no ministério, enquanto o senhor diz que não está. Tudo isso está sendo anotado lá, pastor Ailton. Nem se preocupe com isso. E as suas obras, como o senhor leu, está sim sendo anotadas lá em cima para o senhor prestar contas. Meus irmãos, eu vou parar por aqui, porque ainda tem coisas para fazer. Tem um assunto muito complicado que eu vou publicar ainda hoje, se não der tempo, mais amanhã. E continue orando por mim, pelo pastor e por todos, pois a situação desse ministério centenário está muito difícil, pois nós estamos vivendo aqui em meio a uma idolatria, aonde Jesus é escanteado e o pastor Ailton é venerado. Essa é a verdade. Fiquem todos na santa paz de nosso Senhor Jesus.